Agora, o senhor disse uma coisa interessante aí, doutor Dário, que é desacelerar o cérebro. E hoje o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais vivendo num sistema mecânico, robotizado. E a gente percebe muitas doenças, não só questões relacionadas ao trato respiratório, mas também, principalmente a mente. A gente vê pessoas adoecendo mentalmente. Muitas pessoas com crises de pânico, crises de ansiedade, enfim. E quando o senhor diz desacelerar, o senhor acha que esse contato com a terra, com a natureza, as pessoas precisam, muita gente vem buscando inclusive meditações ao ar livre, tudo isso é uma maneira de ajudar na prevenção e não somente no tratamento? Sim, é interessante entender como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro não é uma máquina que quando você aperta o botão de off, ela desliga. Por exemplo, você está vendo um vídeo na internet, na televisão, no WhatsApp, quando você desliga o vídeo, aquele vídeo não foi desligado imediatamente no seu cérebro. Ele leva muito tempo para apagar ou para armazenar, mas ele gasta muita energia para isso. Então, às vezes, você fica vendo televisão, fica vendo vídeo e vai dormir. Seu cérebro ainda não está desligado. Por isso, às vezes, o sono é superficial, é agitado, você sonha muito. E esse sono superficial não permite que você recupere as suas energias para o dia seguinte. Então, você acorda cansado, desanimado. E isso é um ciclo diário, durante meses, que vai agravando a sua saúde como um todo. A capacidade de desacelerar, né, é uma coisa muito individual. Mas todo o cérebro automaticamente desliga quando você faz uma atividade artesanal primitiva, chamada de terapia ocupacional. Um exemplo, como funciona o cérebro. Quando você começa a dirigir, aprender a dirigir é complexo para o cérebro. Você tem que pisar no freio, no acelerador, olhar retrovisor. Tudo isso é complexo. Então todo mundo acha difícil. Mas depois que você aprende, o seu cérebro armazena aquele banco de dados e você consegue dirigir às vezes, e até falando no celular. Põe um Bluetooth, você consegue dirigir, olhar o trânsito, tudo bem. Mas você não consegue, por exemplo, falar no celular enquanto você toca violão, enquanto você faz uma atividade de artesanato com madeira, com argila, com bambu. Quando você está pintando, se alguém te ligar, você atende, mas você tem que parar de pintar. Se você quiser continuar pintando, você tem que desligar o celular. E as pinturas já surgem nas cavernas dos homens mais primitivos, nas pinturas rupestres. Quando você, por exemplo, está pintando, você estava usando uma parte do cérebro muito primitivo que os homens das cavernas já usavam. Então, naquele momento, você entra em stand-by, você regride no tempo e o seu cérebro descansa, repousa. Essa atividade também serve para artesanato de qualquer forma, dançar. Quando você está dançando, tente falar ao celular quando você dança, é impossível. Tocar um violão, um flauta, um piano enquanto você fala ao telefone, é impossível. São atividades que exigem um desligamento total do cérebro. No mundo de hoje, com tanta informação, né, com tanto estresse, você tem momentos para desligar o seu cérebro, é muito importante. Isso é um futebol, isso é andar de bicicleta, é um esporte. Essas atividades eu considero hoje o melhor tratamento para todas as doenças. Ou seja, porque é um tratamento integrativo, ele atua não só no problema, mas no indivíduo como um todo de maneira sistêmica. É isso? Exatamente. Quando você coloca 100 pessoas diante, na mesma situação, na mesma condição, você, por exemplo, aponta uma arma para todas, cada um vai ter uma reação, né? A reação é individual, uns vão desmaiar, uns vão correr, uns vão reagir, e a reação que acontece dentro de cada um, seja qual for, ela sempre é uma reação sistêmica. Porque toda reação de estresse sempre foi, você tinha que lutar ou tinha que fugir. Então, quando você vê algum perigo, não só seus olhos viram, seu coração acelera, então seu coração viu, seu cérebro libera uma série de neurosubstâncias, sua pressão aumenta, libera glicose no sangue. Então, a reação de estresse, ela sempre foi para você lutar ou fugir. O que acontece? No passado, quando seus olhos viam um problema, um perigo, por exemplo, uma onça, você fala, eu vou lutar com ela ou eu vou fugir. Então, você tinha que ter condicionamento físico para lutar e para fugir. Então liberava adrenalina, que aumentava o batimento cardíaco, aumentava a pressão, liberava glicose, contraía os vasos sanguíneos do cérebro, porque não era o momento de pensar, será que eu vou sobreviver? Não vou. Você não pensava, agia por instinto. Inclusive, abrindo um parênteses aqui,
É por isso que muita gente, no momento de conflito, brigando às vezes com a esposa, com o namorado, fala coisas que depois se arrepende. Porque naquele momento em que o cérebro ele contrai os vasos sanguíneos e você não tem as melhores palavras naquele momento, depois você se arrepende. Por isso que saem as brigas de trânsito. Naquele momento de fúria, você não é a mesma pessoa. Você é um ser primitivo. O seu cérebro ele se isola do seu corpo, e como se você fosse um animal. Então, até você quando está fazendo uma prova do Enem e você está muito estressado, não tem um condicionamento aeróbico, às vezes você termina a prova e você vê que errou coisas que você não erraria. Porque numa situação de estresse é um momento de não pensar, é um momento de lutar. Então isso mudou no mundo de hoje. Como é que você melhora isso? Você criando condições parecidas com o do passado. É você fazer corrida, é fazer mountain bike, é fazer futebol, é dançar, é correr, é fazer academia. Você está consumindo essas neurosubstâncias que são liberadas durante o dia inteiro de estresse. Por exemplo, quando você recebe um e-mail do seu chefe, e esse e-mail ele é ameaçador como uma onça, né? Compromete seu emprego, seu futuro. Aquilo libera adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, dilata as pupilas para você enxergar mais, aumenta a pressão arterial, libera a glicose no sangue, contrai os vasos sanguíneos do cérebro. Só que você não luta e você não foge, você fica diante do computador. Então é como explodir uma bomba numa caixinha de fósforo. Ali você vai desenvolver todos os dias, se você continuar com esse estresse, no trânsito, no trabalho, hipertensão, diabetes, vai baixar sua imunidade, porque libera cortisol, você vem sinusite, vem as gastrites, né? Vem as colites, vem as doenças imunológicas, psoríase, lúpus, as depressões, vem as fobias. Todas as doenças do mundo moderno, elas decorrem desse dia a dia, da nossa interação com os nossos problemas, que é uma coisa individual. Por isso uns adoecem mais, outros adoecem menos. Mas não serão comprimidos, né, que resolverão